Fala, nação! Saudações, rubro-negras! Vamos embora aqui, mais um trecho que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Sobre essa grande final da Libertadores, né? Vamos analisar aqui o que os comentaristas da Jovem Pan Esporte vão falar sobre o Flamengo e essa final aqui. Que é muito decisivo para o Atlético e para o Flamengo também, né? Então vamos embora acompanhar o que eles estão falando sobre o Flamengo e essa final aí, né? Vambora, nação, tamo junto. Vai deixando aquele like aí para ajudar o canal do seu amigo aí. Tamo junto. Se inscreva para você não perder nenhum conteúdo sobre o Flamengo e essa final. Aqui nos comentários, deixe o seu palpite. Eu quero saber teu palpite aqui nos comentários e da onde você está assistindo essa live aqui, esse vídeo. E eu também aqui queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao canal Jovem Pan Esporte. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais a Jovem Pan Esporte do programa Bate Pronto. Então é isso aí, nação. Vambora com o vídeo aqui que tá super imperdível. Tamo junto e é nóis. Deixa o like então, pra ajudar o nosso canal. Tamo junto. De final de Copa Libertadores, amanhã é o grande dia. Flamengo e Atlético Paranaense, final em jogo único em Guayaquil, no Equador. Estamos aqui debatendo sobre favoritismo, sobre situações de jogo, o que pode acontecer nessa grande decisão que, como a gente diz, jogo único deixa tudo imprevisível, né? Deixa a nossa análise cada vez mais complicada, difícil, porque a gente viu o que aconteceu nos últimos anos, tal. Mas tá aí, Flamengo. Aqui, José Manuel, Vanderlei, Bruno Prado, Piperno, todos concordam que o Flamengo tem pelo menos uma pontinha de favoritismo contra o Atlético Paranaense. Eu vejo o Flamengo como o favorito para essa grande decisão e acho que tem condições de bater o Atlético Paranaense nos 90 minutos, tá? Tem muita gente também falando da possibilidade de pênaltis, enfim. Na última decisão tivemos ali a prorrogação e tal, mas eu acho que vai ser resolvido nos 90 minutos. Vanderlei, o que você pensa? Para contrariar você, porque eu acho que o torcedor do Flamengo que viajou até Guayaquil, nós temos o vídeo do Thiago Asmar, ó, porque ele acabou de mandar uma mensagem, ousei, mas agora sim nós temos o vídeo do Thiago Asmar, pode colocar aqui pra gente que está acompanhando. Vamos conquistar! E a cara dele aí, ó. E a torcida animada do Flamengo no voo de Bogotá para Guayaquil. E ele acabou de mandar mensagem. Pousei. Já chegou no palco da decisão o nosso Thiago Asmar, o pilhado. Mas você viu a empolgação da galera, né, Vanderlei? Mas eu tô com o Vanderlei numa coisa. E daqui a pouquinho o Mauro César Pereira. Pode falar, Piperno. Final de Libertadores é um negócio tão impressionante, impactante. A gente aguarda com tanta expectativa, ansiedade, que a gente tem que se deliciar o máximo possível. Então, por que só 90 minutos? Você pode ter 120 mais pênalti. Por quê? O que é? É um show. Um show. Bom. Opa! O ápice. Então, tem que ir até o último, sabe, o oitavo bis. Sai do palco, volta. Sai do palco, volta. Oitavo bis e o público. Volta. Oitavo, volta. Eu queria isso. E o locutor, o Nilson vai fazer, né? Vai. Então, o Nilson rezando, porque depois do 80º pênalti, o cara não aguenta, né, Bruno? Tá certo? Então, né, Zé? Você emocional vai lá embaixo. Vai lá. Então, eu quero emoção. E o Rodinei batendo aquele 30º. O último Rodinei. O último é o Mauro César de costas, porque também aí é demais. O Mauro é gelado, mas aí não dá. Último pênalti. Se bater a bola entrar, campeão da Libertadores. Quem vai bater? Rodinei. O Mauro vai sair do... O Vanderlei torce pelo pênalti, mas assim, as últimas Libertadores foram decididas também por lances, Palmeiras e Santos, último minuto, bola jogada, entra o herói improvável, o Breno Lopes, né? Chegou para tocar de cabeça, para fazer o gol. O Flamengo e Palmeiras, o Davidson, um erro lá do Andréas Pereira, que paga até hoje por isso, e sai o gol, né? Eu citei há pouco, River e Flamengo, River ganhou por 1-0, aí o Pinei lá começa a entregar a rapadura, o Gabigol faz 2 gols lá no finalzinho do jogo. São finais diferentes, assim, em lances que eu vou te contar. Eu brinco muito com isso, né, de penalidade, mas é histórico. Isso daí, eu penso isso, exatamente. Quem sabe, meus amigos sabem que eu penso isso. E era também assim, e é assim, na Copa Intercolegial da Jovem Pan.
Tá certo? Que muitas vezes as competições, né, Zé? A final foi decidida via penalidade. Eu socava o ar, né? Eu adorava isso, porque e lá tem ainda prorrogação. Tinha o tempo normal, prorrogação e pênalti. Para quem faz evento, claro, era a Jovem Pan que organizava. Então, nós éramos os organizadores, somos os organizadores, né? Então, para quem organiza um evento, ele não age. Como é que eu vou fazer? Tem que fazer isso. Não é assim. Na quadra ou no campo a coisa acontece. Mas quem organiza o evento torce para isso. A Conmebol, é óbvio que se fosse Netflix, óbvio que a decisão será via pênaltis e como eu brinco aqui, no 10º pênalti, né, no alternativo. Né? Nos alternados. É isso, porque para espetáculo é maravilhoso. Para quem sofre, para quem está envolvido, eu sei que é para parar o coração, eu compreendo isso. Mas para quem organiza, é uma maravilha. Quem também quer claro, né? O time dele que tá jogando, né? Também É por isso que ele quer pênalti. Show nessa final de Copa Libertadores é o Mauro César Pereira. Deixa o like, que a partir de agora conversa com a gente, direto do palco, lá da cidade de Guayaquil. Amanhã tem grande jogo. E aí, Mauro César, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Bom, nós estamos com um probleminha aí no retorno do Mauro César. Já a gente volta com ele. Já está lá em Guayaquil. Amanhã é o grande dia da final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Atlético Paranaense. E você confere tudo aqui na Jovem Pan desde muito cedo, hein? A partir das 14 horas já teremos aquele pré-jogo diferenciado com todas as informações. A nossa equipe direto de Guayaquil, no Equador, trazendo os detalhes, a melhor análise no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também pelas ondas do rádio no AM 620 em toda a rede Jovem Pan News. Bom, já vou voltar com o Mauro César Pereira, mas antes, Bruno Prado, essa emoção das penalidades, e pode acontecer. E debaixo das traves, 2 baita goleiros, né? E o Atlético Paranaense que vem revelando grandes nomes, inclusive o Santos, né? Era goleiro do Atlético Paranaense. Como é que você vê essa possibilidade de pênaltis, Bruno Prado? A possibilidade existe, mas o normal é o Flamengo, o normal é que o Flamengo vença com bola rolando. E a decisão por pênaltis, acho que o Atlético, se for para os pênaltis, o Atlético vai ficar bem satisfeito. O Flamengo não, aí é uma tensão muito maior para o Flamengo se isso acontecer. O peso maior está em cima do time do Flamengo, que é um time melhor que o Atlético e entra com esse peso de favorito, de ter, como eu falei, em caso de uma derrota do Flamengo, a cobrança será bem maior. Então, claro que uma decisão por pênaltis é muito melhor para o Atlético Paranaense se conseguir levar até lá. Mas eu acredito que o normal é que o Flamengo vença nos 90 minutos. Né? É sempre um jogo único, como a gente falou, pode mudar alguma coisa, mas o normal é uma vitória do Flamengo. Agora sim, Mauro César Pereira. Boa tarde, Mauro. Qual a expectativa para essa decisão e o clima? Você que já está em Guayaquil, no Equador. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Bem, expectativa obviamente grande, muitos torcedores do Flamengo na cidade. Lógico que não teremos aqui tantos torcedores quanto poderia receber Guayaquil se fosse mais próximo do Brasil, se não fosse uma logística tão complicada. É uma cidade que não tem nenhum voo direto partindo do Brasil, todos os voos são com conexões. Muita gente tem que ir para o Panamá, ou seja, tem que subir até a América Central para depois descer para a América do Sul, chegar até a cidade equatoriana. Então, é uma logística de fato complicada, muito mais difícil do que Lima, que recebeu numa emergência final de 2019, obviamente muito diferente do que foi também Montevidéu, onde aconteceu a final do ano passado. Mas a tendência é que o estádio não fique lotado, mas deve receber um público razoável para bom, um estádio grande, quase 60 mil lugares, em função também do movimento que a Conmebol está fazendo aqui na cidade para que torcedores locais também compareçam, né? Que possam encorpar um pouco mais a arquibancada. Né? Os colegas da imprensa do Paraná calculam em 1.500 aproximadamente torcedores do Atlético Paranaense que venham para cá. Eu calculo que 11, 12, 15, não sei, mil rubro-negros torcedores do Flamengo consigam chegar. Até porque é uma coisa curiosa, né? O Flamengo tem uma torcida nacional. Então, para quem parte do Rio, de São Paulo, do Sul, é uma situação. Mas tem muito torcedor, por exemplo, no Amazonas, né? De Manaus para cá é mais rápido do que de São Paulo para cá, por exemplo. De São Paulo a Manaus é mais demorado do que de Manaus para Guayaquil, por exemplo. Rondônia, Roraima, Acre,
parte dessa torcida do Flamengo que vai estar aqui presente no estádio do Barcelona do sábado, né, amanhã, venha certamente virá de alguns outros estados do norte do país. Hoje o Atlético teve atividade agora cedo, o Flamengo tem atividade às 15 horas no estádio do Emelec, o rival do Barcelona, né, que é o dono do estádio que vai receber a decisão, e depois vai acontecer a coletiva do Felipão, com Fernandinho, provavelmente, né, no estádio do Barcelona, no local da partida, e o reconhecimento de gramado por parte do Atlético. Na sequência, lá para as 5 e pouco do Atlético, às 6 da tarde, tem a coletiva do Dorival Júnior com o Everton Ribeiro, capitão do Flamengo, e na sequência o Flamengo também vai até o gramado para aquela atividade que já é tradicional nesses eventos, né, mais para ter contato com o campo, ver como é que está a grama, não é bem um treino, é mais um contato com o piso, com o local que vai receber o jogo decisivo. A partir daqui vai começar às 3 da tarde, no Brasil, 5 da tarde, aqui nesse momento, 10h34, são 2 horas de fuso horário, que é 2 horas mais cedo, né? Então o jogo será mais cedo. Nesse momento está nublado, a temperatura é agradável, se amanhã tiver mais ou menos assim na hora do jogo, acho que não vai fazer muita diferença o fato de ser 3 da tarde, né? Agora, se fosse um dia de muito calor com sol a pino, outra história. Aqui a temperatura até esfria um pouquinho de noite, ela oscila um bocadinho, mas eu acredito que o horário não vai ser obstáculo, a não ser que a temperatura mude e tenhamos um dia de muito calor e sol muito forte, que nesse momento não acontece. Ô Mauro, hoje mais cedo, né, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão, uma confusão, né, centenas de torcedores do Flamengo que não conseguiram embarcar em direção a Guayaquil. Você tem alguma informação sobre a empresa? Você tem alguma informação nesse sentido, Mauro? A empresa teve voos cancelados, né, é uma empresa que fretou voos, né? Eu vi num desses aviões, inclusive, ontem. A viagem até foi bem mais demorada do que deveria, porque teve uma escala em Manaus, a priori seria um voo direto. Com a mudança de aeronave, ela não tinha autonomia para voar direto, teve que fazer uma escala para reabastecimento em Manaus. Isso tornou a viagem bem mais longa, né? Cheguei aqui ontem já à noite, inclusive. Mas ela teve aviões cancelados, alega que fez todos os procedimentos e que foi comunicada só na terça-feira. Um desses aviões era um avião de 350 e poucos lugares, avião muito grande, né? Equivale a 3 aeronaves menores praticamente, e isso gerou um completo caos, né? E aí está havendo muita confusão de fato. Eu agora não tenho muita informação porque eu estou aqui, né? Ontem no aeroporto também houve um certo tumulto, depois conseguiram embarcar parte dos passageiros, outros já embarcaram hoje, e de fato está acontecendo isso. Mas eu não tenho mais informações no momento, a não ser aquilo que está sendo comentado no Brasil, porque eu não estou lá para ver, né? Estou aqui. Mas é lamentável que isso aconteça, realmente é algo que não deveria acontecer. Os responsáveis, quando essa história se concretizar, certamente vão aparecer. A empresa alega que fez procedimentos e que o voo foi cancelado. Há quem aponte a empresa como responsável por não ter feito a escolha adequada do parceiro, de quem ia fretar o avião. Enfim, eu acho que nesse momento o mais importante é que eles consigam fazer as pessoas chegarem aqui. As pessoas pagaram, elas têm um direito, isso não se discute. É um absurdo o torcedor passar por isso. Nem o torcedor, é o consumidor, né? O cara pagou. Então tem que estar aqui, tem que vir para cá, é o direito dele. Então acho que o desafio agora é tentar fazer com que as pessoas cheguem e voltem para casa depois da final. E aí depois aí é um problema para advogado, para a justiça e tudo mais, para cada um tentar resolver da maneira que achar que deve, né? Mas também, evidentemente, a culpa não é da Conmebol, mas isso também é um reflexo da dificuldade que você tem para fazer viagem para lugares assim. Então acho que também vale uma reflexão sobre a final única na América do Sul, porque não tem estrutura, não tem condição para você fazer certas viagens. Para Lima 2019 já foi muito complicado, não só porque a mudança foi em cima da hora, mas porque não existe também um fluxo de aviões partindo da Argentina ou do Brasil que transporte tanta gente. Você não tem praticamente transporte ferroviário, as distâncias são enormes. Não é Europa. É muito mais fácil você fazer uma viagem dentro da Europa, até um bate-volta de avião, de carro, dependendo, ou de trem, do que aqui na América do Sul. No ano passado mesmo, em Montevidéu, muita gente não tinha onde se hospedar, teve gente que se hospedou na Argentina e atravessou do Buquebus, que é lá o barco, né, a embarcação que liga Montevidéu a Buenos Aires pelo Rio da Prata. Então teve gente que foi ver o jogo em Montevidéu e foi dormir, voltou para dormir na Argentina. Ou seja, o cara foi ver um jogo, saiu do país, foi ver um jogo no outro país e se hospedou em um terceiro. O aeroporto de Montevidéu ficou realmente muito confuso, porque é uma demanda muito grande para um aeroporto pequeno. A cidade não tem necessidade de ter um aeroporto maior, não vai fazer um aeroporto grande por conta de um jogo. Então, existe toda uma situação que
que limita bastante as opções. Não são muitas cidades aqui na América do Sul em condições de receber eventos desse porte, né, com deslocamento que em outras condições, não fosse aqui um lugar tão difícil de acesso, você teria 20, 30 mil pessoas se deslocando. É muita gente, 30, 40 mil dependendo. Você imagina, viajando para o mesmo lugar ao mesmo tempo, sem a estrutura adequada para isso. Mas a Conmebol parece que vai manter, né? Teria compromissos aí comerciais, inclusive, que vão por mais 4 anos, até 2026. A questão é que ela faça escolhas pensando também na logística, né? E as opções não são muitas. Você vai ter o quê? Rio, São Paulo, Buenos Aires, talvez Santiago, pode ser Bogotá, talvez. Enfim, aí tem que fazer um estudo mais detalhado para se descobrir quais são as opções que fazem algum sentido. Né? Porque até aqui no Brasil, você vai ter alguns estádios bons em Fortaleza, em Belo Horizonte, em Brasília. Brasília menos, que ele vai ter mais voos. Mas, de repente, se você for sair do Uruguai, da Argentina, de um outro país sul-americano, ou até aqui do Brasil mesmo, sair de Porto Alegre para chegar em Fortaleza, por exemplo, você não vai ter voo direto, você vai ter que fazer conexão em Brasília ou em São Paulo, por exemplo. Talvez até para Belo Horizonte aconteça isso. Então, existe toda uma situação que não é só ter um estádio. Estádio e ter uma condição de fazer com que as pessoas se locomovam. É muito difícil na América do Sul. Isso, evidentemente, não isenta de responsabilidade quem é responsável pelo que está acontecendo com esses torcedores que pagaram e já deveriam estar viajando e não passando por esse perrengue todo, que é obviamente um absurdo. Fazendo a projeção desse jogo, se baseando no que aconteceu na Copa do Brasil, em que o Flamengo foi muito mais propositivo, martelou no Maracanã. É claro, não conseguiu sair com o resultado ali, mas foi muito superior ao Atlético Paranaense, que foi mais defensivo, né? Foi daquele jeito Felipão que a gente já conhece. Você acha que nessa final única de Libertadores a história será parecida ou você acha que a gente pode ter um outro cenário? Eu acho, Pedro, que a escalação do Atlético vai apontar em alguma direção. Né? Linha de 5 defensores, ou abrindo mão de um atacante, ou mais um homem, 3 homens à frente no momento que tiver com a bola. Eu acho que quando sair a escalação do Atlético, a gente vai ter uma noção. Se for linha de 5, é óbvio que ele vai jogar com muitos cuidados defensivos. O Felipão vai montar o time da defesa. É claro que o time vai se defender, o time vai se fechar, vai ter menos posse de bola. Isso é o óbvio. É a forma como o time se comporta, ainda mais diante do adversário que é tecnicamente superior. Mas a escalação acho que vai apontar em alguma direção. A tendência natural é essa. A questão é como o Atlético vai fazer para agredir o Flamengo, de que maneira. Tentar explorar, de repente, ali atacando as costas do Rodinei, que é o lateral que avança mais do que o Felipe Luiz, tentando, de alguma maneira, acelerar o jogo quando tiver a bola para conseguir contra-atacar. E aí você vai ter aí os laterais, são muito bons jogadores, o Abner pela esquerda, o Kelvin pela direita, o Fernandinho é o cara-chave ali para tentar comandar a defesa e tentar acionar na bola longa, até nos lançamentos e versões de jogo. E também a dúvida, joga Pablo, joga Vitor Roque, jogam os dois. Então a escalação do Atlético, quando sair uma hora antes do jogo, ela vai nos dar uma noção um pouco mais clara de qual vai ser a estratégia do Felipão, que vai ser prioritariamente defensiva, todo mundo sabe, é evidente. A questão é de que maneira, de se defender como, atacar como, contra-atacar, como é que vai agredir o Flamengo, qual vai ser a proposta do Atlético nesse jogo. Do Flamengo a gente sabe, vai ter a bola e vai tentar buscar o gol, vai jogar no campo de ataque, é a tendência natural do jogo que se anuncia, salvo em momentos aí que a partida pode tomar outro rumo em função do placar e tudo mais. Uma expulsão eventual. E o Vanderlei estava comentando aqui que ele quer pênaltis, ele quer emoção. José Manuel de Barros concordou, Piperno aqui, todo o nosso time. Mas eu acho que o Flamengo tem condições, né, pelo time que tem, pelos investimentos que foram feitos aí também nessa temporada, né? Eu acho que o Flamengo tem condições de bater esse Atlético durante os 90 minutos, Mauro. Como já aconteceu recentemente, né? Em 3 jogos recentes, né? Um pelo Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, teve um 5-0, 1-0 fora de casa, que o Flamengo conseguiu, 0-0 num jogo que o Atlético só se defendeu, né? Não chutou a bola no gol. E foi ali titular contra titular, né? Foi o jogo da Copa do Brasil. O Flamengo finalizou 23 vezes, teve chances claríssimas, o Bento fez defesas excelentes. Eu acho muito difícil ter pênalti nesse jogo, eu acho muito pouco provável. Eu acho que o Flamengo é o favorito, mas acho que se o Atlético conseguir, de repente, ser agressivo, contra-atacar, ser eficiente, ele pode também vencer o jogo no tempo normal, sem dificuldade. Sem dificuldade não, com dificuldade vai ser difícil, mas pode vencer no tempo normal. Não acho muito provável que tenha disputa de pênaltis, não. Agora, a grande questão do Atlético, me parece, é a fase. A fase não é boa, né? Depois que eliminou o Palmeiras, o time jogou, perdeu 4 jogos, empatou 3 e venceu 2. Um contra o Juventude, pior time do Campeonato Brasileiro,
e outro contra o Coritiba, que está lutando contra o rebaixamento, e foi um jogo bem equilibrado. Não foi uma vitória fácil, foi 1-0 com dificuldade. O time não tem jogado bem, a torcida até questionou o comportamento do time nos últimos tempos, o próprio treinador chegou a falar sobre isso. Acho que esse é o ponto. O Atlético tem que virar a chave de uma maneira muito forte, né? Uma virada muito radical para ter condições de apresentar um futebol competitivo como a sua torcida espera para enfrentar o Flamengo e poder duelar por esse título da Libertadores. Fala, nação! Então é isso aí, mais um react aqui concluído com sucesso para vocês aí, né? O Mauro César ele foi muito feliz na análise dele de como o Atlético Paranaense vai se comportar durante o jogo. Óbvio que o óbvio, né, é que o Flamengo tem a bola, o Flamengo ataque, o Atlético Paranaense se defenda lá na retranca e saia em alguma escapada, entendeu? Um contra-ataque, ou um escanteio, ou uma falta no perto da área, entendeu? Ou de bola parada em si, entendeu? Então o Atlético Paranaense, vamos ver como que ele vai se comportar durante o jogo. O Flamengo é favorito, óbvio que o Flamengo é favorito, mas depois que o jogo começa, o favoritismo talvez não entre em campo de acordo com o que o time que é favorito vai apresentar. Se o time favorito vai apresentar aquele futebol vai apresentar aquele futebol bonito, né, e bem jogado. A gente vê a gente fazer uma comparação aqui bem rapidinho. Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil, jogo no Maracanã. No segundo tempo, parecia ali quem era o favorito era o Flamengo. O Flamengo, a questão física pesou muito para o Flamengo, mas naquele segundo tempo ali, parecia, para quem não acompanha muito futebol, parecia que o Corinthians era o favorito. Então o Flamengo acabou não se impondo como sendo o favorito. Pesou muito na questão física e ali quem era o Corinthians. O Corinthians ali era o favorito, né? Para quem não acompanha muito futebol. Então é isso. Então o favoritismo é do Flamengo, mas o Flamengo vai ter que se comportar como um favorito dentro da final, né? Simplesmente isso. A gente também tem que avaliar como que vai ficar a situação da questão física do Flamengo no segundo tempo, né? A gente sabe que no segundo tempo o Flamengo deixou muito a desejar contra o Corinthians e vamos ver como que o Flamengo vai se comportar. Como vai se comportar o Flamengo no segundo tempo, que possivelmente pode ter prorrogação se no jogo tiver empate, né? Pode ter prorrogação. E na prorrogação, caso for para prorrogação, será que o Flamengo vai sofrer muito com a questão física? Eu creio que não vai para prorrogação. Acho que o jogo vai ser decidido no tempo normal. Mas caso vá, né? Eu acho que o Atlético Paranaense está mais fisicamente preparado do que o Flamengo, né? Minha visão. E então é isso aí, nação. Tamo junto. Meu palpite pro jogo é 3-1. Eu quero que você deixe seu palpite aqui nos comentários. Mas antes disso, né, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo sobre o Flamengo, nação. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Um abraço a todo mundo. Espero que vocês tenham curtido esse react aqui. É nóis. E um abraço a todo mundo. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo aqui no canal. Tamo junto. É nóis aí. Outra coisa, o like e aqui nos comentários o seu palpite. Seu palpite. Tamo junto, nação. É nóis. Valeu! Tchau.